Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Muito bem. Começando uma edição extraordinária do Vozes do Planeta. De quem é essa praia? Esse é o nome desse episódio e a gente vai repercutir, vai saber, vai entender o que diz essa polêmica PEC 0322, que é conhecida também como a PEC das praias. Esse rebuliço começou em 2022, depois ele entrou em votação também em nova polêmica em maio de 2024, e agora no dia 4 de dezembro estava pautada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, no dia 4 de dezembro, né, de 2024, e foi adiado por uma semana. Por isso a gente está fazendo um esforço muito importante aqui no Vozes do Planeta, trazendo especialistas para que nos expliquem a importância da sociedade e o que quer dizer essa PEC. Então, para a gente começar com os nossos e nossas convidadas, eu vou trazer agora a Leandra Gonçalves, doutora Leandra Gonçalves, uma das idealizadoras da Liga das Mulheres pelo Oceano, junto comigo, e uma grande especialista nesse tema por exemplo, ela é a criadora, uma das principais articuladoras da Lei do Mar no Brasil. Então, Leandra, é muito importante que você nos traga essas informações. Bem-vinda mais uma vez aqui ao Voz do Planeta. E a nossa primeira pergunta é justamente isso. O que é uma PEC? O que implica uma PEC nessa figura jurídica, e ainda mais essa específica 0322? Legal. Paulina, muito obrigada pelo convite. Mais uma vez aqui a gente, né, final do ano, a gente acha que a gente já está cansada de tanta coisa que a gente pensou, resolveu, articulou ao longo do ano, e aí vem em dezembro, o Senado coloca novamente a PEC 3 de 2022 e tentam colocar em votação algo que a gente já tinha removido, né, já tinha conseguido segurar previamente, né? Já falamos algumas vezes sobre isso, então vamos esclarecer de novo para que não fiquem meias palavras e a sociedade entenda a seriedade dessa discussão e o escárnio que é colocar uma votação dessa num mês como dezembro, né? Quando a gente fala PEC é proposta de emenda à Constituição, constitucional. Ou seja, o que significa? Significa que vai fazer uma modificação na Constituição Federal, que é um texto que a gente tem discutido desde 1988 e que determina muitas coisas relacionadas a direitos para a sociedade. Essa PEC 3 de 2022, ela faz, então, um ajuste, né, nessa Constituição Federal, num artigo específico que garante que esses terrenos de marinha, né, que hoje são propriedades da União, eles fossem, então, transferidos, né, para estados, municípios ou até mesmo ocupantes particulares. Por que isso tem se tornado uma coisa muito séria? Por que as pessoas chamam de PEC de privatização das praias? Porque quando a gente pega esses terrenos de marinha, o que são esses terrenos de marinha? Eles são áreas que são situadas ao longo da costa, por isso que muita gente chama de PEC das praias, mas também não só a costa. Quando a gente fala de PEC 03, de PEC das praias, PEC privatização das praias, inclui trechos ao longo da costa brasileira, margens de rios e lagoas e áreas de influências de marés. Então, são várias áreas. Essas áreas são fundamentais ambientalmente falando, porque elas garantem proteção para várias áreas que são importantes ambientalmente. A gente faz uma conta muito antiga. A gente conta que essas áreas são de 33 metros a partir da linha de pré-mar, que é uma linha que foi medida no nosso período colonial, em 1831. Né? Então, de fato, quando a gente pensa nisso, a gente fala, poxa, mas 1831, época do Brasil colônia, a gente, né, de fato, merece um ajuste. Merece um ajuste, talvez não numa forma da PEC, e o ajuste necessário não é para passar essa área, que hoje é para a União, para a mão de estados, municípios e particulares. Talvez a gente tenha que fazer novas medidas dessas áreas, porque, de fato, o território costeiro ele é dinâmico e a gente talvez tenha que revisitar algumas coisas. Mas a ideia desse trecho ser da União, desde a época do Brasil colônia, era garantir segurança para a zona costeira.
Na época do Brasil Colônia, era segurança contra invasão, porque era muito importante proteger o território. Na nossa época de hoje, a importância da gente ter essas terras como terras públicas pertencentes à União continua sendo segurança, mas segurança em especial com relação às mudanças ambientais e mudanças climáticas. Essas áreas são fundamentais para que a gente garanta que elas estejam nas suas melhores condições para proteger dos impactos que a gente tem da elevação do nível do mar, das ressacas. Então, ela tem essa importância, ambiental, de proteção com relação a impactos das mudanças do clima, impacto das mudanças ambientais. Ela tem uma questão número 2, que é a questão social. Como é que a gente passa essas áreas, que hoje são áreas públicas, ou seja, é de todo mundo, para a mão de algumas poucas pessoas? Num país como o Brasil, isso significa que a gente vai ainda acelerar mais a desigualdade que a gente já vive. Porque nem todas as pessoas vão ter direito a adquirir essas áreas. E as poucas pessoas que vão ter direito a adquirir essas áreas, certamente são pessoas que estão com interesse em construir prédios, ocupação imobiliária, ocupação desordenada. Então, é muito perigoso a gente pensar nessa transferência, né? Pode trazer impactos significativos. Leandra, tem um ponto muito importante nessa questão, né, de que você acaba de falar, né, de acentuar desigualdades. Aí eu queria que você nos contasse, porque a gente pensando aqui, né, de praia talvez seja o único acesso comunitário hoje, o único espaço territorial que é de todo mundo, que acessa todo mundo, que vai todo mundo frequentar. Só que tem também a questão de pessoas da zona costeira, de comunidades tradicionais, que também usam, né, o acesso para a praia para outras finalidades, né? E, ao mesmo tempo, a questão de que praias são públicas, né, que é de todo mundo, isso já está no gerenciamento costeiro brasileiro, né? Então, por que isso pôde acontecer? Por que isso pôde entrar numa PEC se isso já estaria presente em outras frentes? É anticonstituição isso? Na verdade, assim, quando ela busca mudar a Constituição, né, algo que já está ali cravado, que já está funcionando, que já está em voga, certamente é porque alguém tem algum interesse para essas áreas. As comunidades, povos tradicionais, eles normalmente utilizam essas áreas para garantir o seu modo de vida e a sua sobrevivência. Hoje, a gente já tem uma situação muito séria na zona costeira em vários pontos do nosso litoral brasileiro, onde é permitida a construção de condomínios, de prédios, marina, resorts, e que impedem o trânsito de pessoas, de comunidades tradicionais, de turistas, da sociedade em geral. Quando isso acontece, é passível de uma ação judicial. Muitas vezes essas comunidades acessam o Ministério Público Federal e o Ministério Público Federal toma ações cabíveis. Normalmente, uma das ações cabíveis é criar uma estrada da servidão, que permita o acesso a essa praia. Imagina você, né, um turista, chegando numa praia, uma comunidade tradicional, e ter que passar por uma estradinha muito pequena para chegar àquela praia. Já não é algo muito confortável, mas ainda assim é uma ação passível de ação judicial. Se a PEC é aprovada e a Constituição é alterada, esse tipo de ação não é mais cabível. Então, assim, a gente pode barrar o acesso ao litoral em muitas regiões, que é um problema que já existe no Brasil. Então, me parece que essa alteração, né, ou pelo menos nos dá a entender que essa alteração está à mercê de interesses, né, imobiliários, de ocupação, que vão acelerar ainda mais a ocupação da nossa zona costeira, que já é bastante ocupada e que já enfrenta muitos impactos com a questão de mudanças ambientais, né? Então, assim, me parece que só prejudica, acelera e exacerba vulnerabilidades que a gente já tem, ou seja, é tudo que a gente não quer. Ao mesmo tempo, Leandra, não sei se te lembra, mas eu não me lembro de alguma pauta ambiental tão próxima, não sei, da Amazônia, mas ligada ao oceano, ligada à zona costeira, que tenha sido tão envolvente para a população, que tenha feito tanto sentido de uma união em defesa de
com relação a isso, né? Isso também é muito significativo e demonstra um poder da sociedade ou um entendimento da sociedade sobre algumas coisas. O que você acha? Olha, eu acho assim, a gente sempre fala, né, na academia, quem estuda a zona costeira, quem é apaixonado pelo oceano, né, que tem qualquer relação com o litoral, as praias, elas são importantíssimas, né, não só para o lazer, não só para a importância de conter impactos das mudanças climáticas, não só para a biodiversidade, não só para a garantia dos direitos tradicionais, ou seja, a gente tem ali no ambiente de praias, na zona costeira, uma série de contribuições que a natureza oferece para a sociedade de forma gratuita. Muitas vezes a gente sequer valoriza, porque vem de graça, a gente, né, recebe isso e poucas vezes a gente de fato dá a devida importância. Mas quando a PEC saiu e foi falado que iam privatizar as praias, a mobilização da sociedade foi incrível. Deu para perceber o quanto as pessoas se importam com o uso da praia para lazer, para esporte, para qualidade de vida. Então, assim, a praia sempre foi nossa. A praia tem que continuar sendo nossa, mesmo porque isso é um direito garantido na Constituição Federal, quando torna a zona costeira e marinha brasileira patrimônio da humanidade. Né? Então, foi muito interessante ver celebridades, artistas, esportistas, ambientalistas, cientistas, todo mundo defendendo a praia, né? Porque a praia é nossa e vai continuar sendo nossa se tudo der certo. A gente vai, na sequência, falar ainda com a Letícia Camargo, do Painel Mar, que ela acompanhou diretamente lá no Congresso, e também vamos falar com os Rodrigos da Oceano, que foram, né, os responsáveis por viralizar, na verdade, essa história pelo Brasil todo, para entender também sobre comunicação e como é que pode trazer esse tipo de engajamento. Então, eu queria te agradecer, Leandra, aqui por essa aula, né, que você nos deu, e também ressaltar, né, que ainda dá tempo de ter essa participação popular na pressão, né? Infelizmente ainda restam poucos mecanismos, né? Porque já teve uma audiência pública e agora seria só mesmo direto com o presidente do Senado, né? Então, a pressão. Então, não sei se você tiver mais algumas dicas de formas de manifestação e pressão bem-vindas aqui no Vozes do Planeta. Olha, a melhor dica que eu dou, eu acho que é nessas horas que as pessoas precisam se lembrar quem elas votaram para ocupar a cadeirinha que nos representa no Senado. Vocês lembram quem vocês votaram na última eleição para compor a sua cadeira no Senado Federal? Os e-mails estão todos disponíveis no site do Senado. Envia um e-mail para o seu senador, para a sua senadora, e explica para ele o quanto a praia é importante para você. Que a praia oferece proteção com relação a eventos climáticos extremos, a praia é amortecedor natural para ondas, ventos fortes, importante para a comunidade tradicional, para o meu lazer, para o seu lazer e para a nossa qualidade de vida. Escreve para o seu senador, para a sua senadora e pede para ele dizer não para a PEC 03. Eu acho que essa é uma das formas mais eficazes da gente mostrar a nossa indignação com relação a essa votação da PEC 03. Muito bem, ouvimos então a Leandra Gonçalves, e juntamente comigo aqui, acho que a gente pode ser também representantes da Liga das Mulheres pelo Oceano, aqui neste especial do Vozes do Planeta, para trazer mais engajamento e entendimento da sociedade. Muito obrigada, Lelê. Obrigada. E agora, dando sequência aqui no Vozes do Planeta a essa história, né? A gente ouviu agora há pouco a Leandra Gonçalves falando sobre o que é uma PEC, o que é um terreno de marinha, o que diz nesse texto tão polêmico. E agora eu vamos direto para Brasília, com a Letícia Camargo. Ela é consultora de advocacy do Painel Mar e tem acompanhado todas essas idas e vindas no Congresso dessa proposta. Letícia, é um prazer te receber aqui no Vozes do Planeta. Eu queria que você já nos contasse, então, qual que é o caminho que essa PEC fez este ano aí no Congresso. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês aqui. Paulina, muito obrigada. É muito importante a gente divulgar e falar sobre, então, muito obrigada mesmo pelo espaço. Então, gente, o caminho dessa PEC, né, o que acontece nos próximos momentos, é importante discutir, para a gente também saber o que a gente pode fazer nesse próximo momento, para tentar barrar. Ela foi aprovada na Câmara dos Deputados em fevereiro de 2022. Foi, assim,
uma lavada, 400 votos a favor. Então, já veio assim com muito apoio. E no Senado, a gente conseguiu segurar por muito tempo, porque a gente conseguiu começar a explicar para a população o perigo da proposta. Então, depois de uma grande campanha que começou a acontecer em maio desse ano, depois que foi chamada uma audiência pública para discutir dentro da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a gente conseguiu, por meio de uma grande campanha nacional, acionar a população, mobilizar artistas, celebridades, virou briga entre Neymar e Luana Piovani, e com isso, com a pressão popular, a gente conseguiu fazer com que ela não fosse pautada. O que precisa acontecer com ela para ela ser aprovada? Ser pautada na CCJ, que foi o que aconteceu hoje, no dia de hoje, e na comissão, e depois ser aprovada na comissão. Se isso acontecer, ela está pronta, a matéria fica pronta para ir para o plenário do Senado, que é a última instância para ela ser aprovada, que já foi aprovado na Câmara, agora tem que ser aprovado no Senado. Se isso acontecer, a gente não consegue segurar mais, porque diferente de um projeto de lei, quando é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, você não consegue depois judicializar, fazer outras coisas para tentar segurar, você não consegue fazer com que o presidente vete, porque não é um PL, é uma PEC, muda a Constituição imediatamente. Então, é muito importante as pessoas entenderem que se ela for aprovada na semana que vem, porque no dia de hoje, durante a votação, por meio de muito trabalho legislativo, a gente conseguiu pedir vistas coletiva, que significa adiar para se analisar a matéria por mais uma semana, para a próxima sessão. A próxima sessão é quarta-feira que vem. Aí não tem mais nenhum recurso legislativo, a gente não tem mais o que fazer, não tem mais como fazer pedido de retirada de matéria, não tem como fazer, no máximo a gente consegue fazer uma inversão de pauta, mas a gente não consegue tirar, a gente não consegue suspender mais. Então, vai votar quarta-feira. E, infelizmente, isso eu falo assim com muita tristeza no coração, a gente não consegue maioria na CCJ. Já fizemos todos os tipos de análise, mapeamento e até o momento tudo indica que na CCJ quem apoia essa proposta de relatoria do Flávio Bolsonaro tem maioria e eles conseguem aprovar. Então vai ficar pronto para ir para o plenário. É por conta disso que o próximo passo que eu vou falar agora é tão importante. A gente só consegue segurar agora se a gente pressionar com muita força popular o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, porque é ele que manda na pauta do Senado, ele que decide o que vai ser votado ou não no plenário. Se a gente conseguir fazer com que seja uma ameaça política para ele, ao ponto de, se ele pautar isso, ele vai colocar em jogo o apoio popular que ele tem, a gente conseguiria segurar. Então, essa é mais ou menos a estratégia dentro do legislativo que a gente está tentando agora. Letícia, é muito também importante, bom, eu queria reforçar aqui para os ouvintes, a gente está gravando isso no dia 4 de dezembro de 2024, a próxima quarta-feira é dia 11 de dezembro de 2024, então fiquem ligados com essas datas e com tudo isso que a Letícia acabou de dizer, mas é muito doido, né, Letícia, que todo esse processo corra dessa forma, porque eu estava lendo uma matéria do UOL, por exemplo, que saiu em junho, de que 295 políticos seriam beneficiados diretamente com a aprovação dessa PEC. A gente tem também toda uma manobra que aconteceu no dia de hoje, de 4 de dezembro, para tentar acelerar essa votação. Teve também uma mudança no texto, a inclusão de um parágrafo dizendo que, não, mas praia é pública e não sei o quê. Por que todas esse jogo político está acontecendo, Letícia? Então, o que aconteceu hoje foi uma tentativa quase deu certo do senador Flávio Bolsonaro de fazer uma inversão de pauta, porque a pauta da PEC era a quinta matéria na lista a ser discutida na CCJ hoje. Então, era para esse assunto entrar lá por 11 horas da manhã, 11h30 da manhã. E aí deu 10:02, deu 2 minutos que a sessão tinha começado, o Flávio Bolsonaro pediu inversão de pauta, o presidente da casa, o Alcolumbre, que tem muito interesse nisso ser aprovado, porque faz com que ele consiga mais apoios dentro do Senado, na campanha que ele está para a presidência do Senado. Então, ele sabe que se ele pauta isso, ele consegue apoio de muita gente, de toda a ala bolsonarista do Senado para votar nele,
como presidente da Casa, do Senado. Então, o presidente ali da comissão concordou com a inversão de pauta e em 5 minutos já estava pautando e falando da PEC, assim, os senadores não tinham nem chegado ainda, não estavam ainda nem sentados ali na cadeira para poder discutir, para poder defender. Foi uma manobra, assim, perigosa e absurda, assim, bem de político que só defende os próprios interesses. E o que aconteceu foi que o Flávio Bolsonaro, depois da repercussão nacional contrária à matéria, inventou uma emenda, uma mudancinha no texto, colocando lá uma questão dizendo que a praia é direito de todos, acesso público de todos e tal. O que ele fez, na verdade? Ele copiou e colou, ele fez um Ctrl+C, Ctrl+V de um artigo, que é o 10º artigo da Lei Nacional de Plano de Gerenciamento Costeiro. Essa lei já existe desde 88, então já é garantido por lei que todos têm direito à praia, que ela é área de acesso público. Então, só o que ele fez foi copiar e colar um texto que já existe em outra lei e ainda fez o perigo. Então, além de ser uma emenda fake, achando que a gente é palhaço, ele também colocou no final dessa emenda um texto dizendo que tudo vai ficar conforme o que for definido no plano diretor municipal. Significa que são os municípios que vão ter a definição de como é que fica o acesso à praia. Os municípios, esses mesmos que sempre estão super vinculados à especulação imobiliária e sempre favorecendo a especulação imobiliária na zona costeira brasileira. Então, assim, é uma emenda fake e perigosíssima. E tem senadores sendo convencidos de que essa mudança no texto é suficiente para garantir a parte da privatização. E não é. A gente tem que esclarecer isso, não é. Maravilha. Então, só para a gente encerrar, eu queria que você repetisse, por favor, quais são os mecanismos e as ferramentas que a sociedade civil pode fazer neste momento para ser ouvida, né? Para pelo menos tentar ser ouvida e ser verdadeiramente representada no Congresso. Então, a primeira coisa que seria maravilhosa seria as pessoas virem para Brasília quarta-feira ocupar o Congresso Nacional. Isso, assim, seria perfeito. Mas como a gente sabe que não é tão possível e tão viável, a gente tem que tentar fazer o nosso possível em comentar sobre isso em todos os ambientes possíveis. Se você está na sua universidade, fala com as pessoas sobre a importância da gente estar contra essa PEC, use suas redes sociais, fala na padaria, fala na escola, tenta informar as pessoas, seja um agente de informação sobre os perigos dessa PEC para todo o Brasil, para as mudanças climáticas, para os direitos dos povos e comunidades tradicionais, para o acesso à praia para toda a população, e que a privatização dos terrenos de marinha é sim de interesse, como eu acho que você falou muito bem aqui, de pequenos grupos que vão ser beneficiados, são pouquíssimos aqueles que vão ter dinheiro para conseguir comprar essas áreas que vão ser privatizadas, que, né, que muitas delas já são privatizadas e agora eles vão ter direito a essas áreas, a fazer o que eles quiserem com essas áreas. Então, assim, a gente tem que deixar claro que é benefício para poucos, prejuízo para muitos, e vocês podem cobrar do Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, manda e-mail para eles, entra no site do gabinete, pega o telefone do gabinete, liga no gabinete, pede para falar com o senador, explica que você é contra essa PEC, para ele não pautar essa PEC, para ela não ser colocada na pauta principal do Senado para votação na semana que vem. E nem nunca, que ela tem que ser engavetada. Exato, engavetada. Eu te agradeço, ouvimos e vimos Letícia Camargo, que é consultora de advocacy do Painel Mar, nos trazendo as atualizações de todo esse caminho que essa PEC, que esperamos que seja arquivada, tramitou aí por Brasília. Obrigada, Letícia. Eu que agradeço, gente. PEC 3 não, terrenos de marinha é de todos, deve ser de todos. E agora a nossa última entrevista nesta edição especial do Vozes do Planeta, de quem é essa praia. Eu tenho o prazer de convidar o Rodrigo Tomé, da Euceano, para falar aqui com a gente. Ele, juntamente com o Rodrigo Cebrião, os Rodrigos da Euceano, eles foram os protagonistas, talvez, e responsáveis pela viralização desta pauta para o Brasil todo e fora do Brasil também, né? Em maio, quando entrou, né, em votação de audiência pública,
através de diversos vídeos bem explicativos pela Oceano. Esses vídeos começaram a ser compartilhados, viralizaram de uma maneira muito grande, né? Rodrigo, tudo bem? Bem-vindo aqui no Vozes do Planeta. Queria que você contasse da história, dessa trajetória do primeiro vídeo, que realmente bateu aí recordes de visualizações, de compartilhamentos, e qual que é o poder disso para que as pessoas entendam isso que estava acontecendo lá escondidinho em Brasília. Boa tarde, Pauli, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. É sempre legal a gente falar em outros lugares sobre a nossa caminhada, responsabilidade, enfim, que a gente acredita e os caminhos que a gente toma. O Oceano é um projeto que tem como principal objetivo realizar uma maior conexão e mudar a maneira com que a gente percebe o mar. Então, o principal objetivo da ideia, do projeto, do movimento, é criar um canal de comunicação que a gente fale de forma clara, direta, objetiva, sobre o mar, para quem não está buscando informação sobre o mar. Porque aí a gente começa a andar para novas bolhas, falar com novas audiências e criar essa consciência, ou pelo menos esse pensamento crítico na cabeça de mais pessoas. E essa é a nossa batalha, o nosso lugar onde a gente atua e tenta fazer a nossa parte. E o Oceano faz isso através de um programa de televisão, e depois a gente descobriu a internet como sendo uma ótima ferramenta para fazer essa travessia, né, entre bolhas e se comunicar com pessoas que, ainda que nesse grupo internético, não estejam procurando informações sobre o oceano, mas sejam invadidas por ela, né? E isso que aconteceu com essa comunicação da PEC das praias. Quando a gente fez o primeiro vídeo lá atrás, foi até legal, uma amiga nossa em conjunto me mandou uma mensagem dizendo assim, aproveita para vir para cá, para a Costa dos Corais logo, que o negócio vai acabar rápido. No dia seguinte, na época, uma outra amiga, a Dai, mandou uma mensagem dizendo, cara, vamos pautar para amanhã a história da PEC. Eles estão querendo passar isso desapercebido, correndo, que é uma estratégia bastante comum, né, nesse tipo de emenda ou de votação que é impopular. E é feita articulação política e faz o negócio o mais rápido possível para que não tenha movimento popular. Só que a internet permite que a gente se comunique, viralize e dispare comunicação de uma maneira muito eficaz, de uma maneira muito eficiente. E uma coisa que é fundamental para a gente comunicar com eficiência nesse ambiente é a gente criar pontos de contato da realidade do indivíduo com a mensagem que a gente está falando. Mas, poxa, se a gente fala de oceano, se a gente fala de mar, e tão pouca gente, né? Se você pensar no universo todo de brasileiros, tão pouca gente é diretamente ligada às questões mesmo profundas. Olha aqui, trocadilho legal, as questões profundas do oceano. Então, como é que a gente faz para fazer com que isso tome um tamanho, tome uma dimensão muito maior, como a gente precisa? E a ideia foi justamente essa, sabe? Criar uma comunicação que pontuasse, que fizesse sentido para várias audiências. Então, todo mundo se comove quando se sente ameaçado de um direito seu. E o direito ao lazer num país tão desigual, com tantas dificuldades econômicas, ao lazer, teoricamente, né, gratuito, é um ponto que incomoda muita gente. E é uma pauta que é transversal a várias vertentes políticas, né? Se você é de direita, se é de esquerda, se é do centro, todo mundo se incomoda com a sua limitação dos seus direitos, ou do que a gente acredita ser os seus direitos básicos. E quando a gente chamou a atenção para esse movimento da PEC, que é muito mais complexo do que limitar os acessos às praias, isso se tornou algo que tocava a muitas pessoas, independente das suas vertentes e diretrizes políticas. As pessoas se tocaram por sentir o seu direito pessoal transgredido, se uma coisa nesse sentido passasse. E a ideia a gente ouve muito falar disso, das histórias, das guerras, das narrativas, mas a verdade é que, de fato, é assim que funciona, né? Você precisa criar, desenvolver uma estratégia de comunicação, claro, sempre baseada na verdade, baseada no fato, mas que tenha pontos de aderência que sejam, sabe, importantes para a audiência que você está buscando atingir. E é isso que a gente buscou, a gente entendeu o que a movimentação dessa alteração
a Constituição, e que é uma ferramenta muito agressiva, né? Alterar a Constituição não é um projeto de lei, isso é importante de entender, é uma alteração na ferramenta base que direciona as leis do país. E percebemos o que era ali nessa alteração que dava mais adesão, sabe? Fizesse com que as pessoas se sentissem mais diretamente afetadas. Embora, e aí eu vou falar uma coisa assim importante, embora o que realmente preocupa na história da PEC não seja se vai ou não haver essa limitação do acesso às praias, que vai acontecer como a gente já vê de outros formatos aqui em Angra, no Nordeste, em Ipojuca, a gente vê muitos lugares assim, Porto de Galinhas, é uma infinidade de casos isolados, né, no nosso país, que já acontecem coisas parecidas com essa, sem uma ferramenta que viabilize e facilite o acesso a essas áreas. Imagina quando isso acontecer. Mas mais importante do que isso é a gente desmontar um instrumento importantíssimo de proteção ambiental que o nosso país tem. Essas áreas, essas zonas de marinha, essas áreas de 33 metros a partir da linha da alta mar de 1859, se eu não me engano. 1831, desculpa. 1831. Imagina. 1831, quase 200 anos atrás. Talvez, se de 90 para cá o oceano subiu 9 centímetros, essa conta que ainda não é tão fácil de fazer. Enfim, mas nessa maré alta, essa zona de 33 metros, ela servia lá atrás de uma área restrita para que se pudesse criar defesas ou estratégias de defesa do território nacional de invasões militares, e hoje em dia ela é fundamental para uma invasão muito mais potencialmente perigosa e que é muito mais difícil de se combater de forma prática e zero eficiente de forma bélica, que é a invasão das intempéries do mar provocadas pelas alterações climáticas, que a gente vem vendo com uma frequência gigantesca. A palavra-chave hoje em dia é adaptação, adaptar as cidades para esse novo momento de alterações climáticas. E ter esses espaços garantidos, assegurados, é fundamental para que isso seja feito. Essas zonas, essas áreas de amortecimento, onde existem vegetações nativas, onde populações tradicionais montam e retiram o seu sustento, onde o manguezal é presente, essas zonas são muito importantes para adaptar a zona costeira, as regiões costeiras, as cidades costeiras, para essas novas invasões que a gente está correndo risco. Então, hoje, mais importante do que se você, indivíduo, vai ter acesso ou não à praia, é a gente entender que esse pedaço de terra que a gente luta tanto para preservar, para manter sobre as regras de um Estado que tem ferramentas para defender o seu território contra essas intempéries climáticas que a gente vê. Então, hoje, isso é mais importante. Ainda que o que chame mais atenção, toque a maioria das pessoas e engaje, é a gente chamar a atenção para um desdobramento absolutamente previsível desse movimento, que é a proibição do acesso às praias, como a gente vê em várias regiões do Brasil hoje. Queria reforçar uma coisa que eu falava, Tomé, com a Leandra, é que eu não me lembro assim, de um passado recente de ter alguma campanha, uma mobilização social, né, com a ajuda, obviamente, das redes sociais, tão grande, envolvendo um tema que atravessa a questão do oceano, né, que pegue a questão oceânica, né, ou seja, eu não lembro de ter visto uma movimentação tão grande da sociedade por algo que fosse além da Amazônia ou outro grande tema dessa forma. Então, isso também é um sinal importante, né, de que uma pressão e dessa crescente, né, porque isso se tornou uma discussão nacional, né, através de figuras, né, Luana Piovani, com Neymar e tudo mais, isso acabou virando uma discussão nacional e chegou em tanta gente através, então, justamente, né, desses vídeos que vocês começaram a divulgar, né? Então, o poder da sociedade ainda é importante. Como é que você enxerga o caminho agora da mobilização, mesmo que seja aqui virtual, porque é a ferramenta, né, que a gente tem, que as pessoas podem se colocar, Tomé, ainda para esse caso da PEC? O poder da mobilização, o poder
da pressão popular é gigantesco, é avassalador, né? A gente viu isso acontecer com uma PEC já organizada para passar, para funcionar e ser indolor, entre aspas, para ninguém, e de repente isso ter um freio gigantesco. Mas você falou na sua pergunta uma coisa interessante, você não viu anterior a isso nenhuma movimentação popular tão grande de questões que envolvessem o oceano. Já vimos de Amazônia, já vimos de floresta, mas questões que envolvessem o oceano são mais difíceis, restritas a nichos, a bolhas, a pequenos grupos de pessoas. Tem duas coisas aí que são fundamentais da gente pensar. Realmente, envolver as pessoas, conectar as pessoas e criar engajamento para ação direta em causas do mar é difícil. As pessoas não se conectam com o mar. É triste dizer isso. É a luta de uma vida, mas as pessoas não se conectam com o mar. Desde que Narciso foi até o lago e viu seu reflexo, a gente nunca mais conseguiu ver o que tem além dessa linha. O mar, a água para a gente é um reflexo da nossa soberba humana. A gente vê o céu, as nossas alterações na paisagem, os nossos barcos, a gente vê tudo refletido nessa linha que divide o mundo, mas que para a gente é só uma linha de uma maçaroca, às vezes incontrolável, às vezes importante para explorar, às vezes interessante comercialmente, mas uma maçaroca que a gente não entende como um ecossistema complexo e fundamental. O oceano tem uma dificuldade muito grande. Você nunca viu um pai com a criança no colo mostrando, filho, olha que lindo aquele tubarão, olha que maravilhoso, não vê? É difícil perceber se conectar. Propaganda. O mar tem... Você precisa se adaptar, é complexo, as criaturas que vivem ali, elas são completamente diferentes, a gente considera até alienígenas, a gente não tem a empatia que a gente tem pelos animais que vivem nesse mesmo ambiente que a gente. Tanto que você não imagina levar uma criança de 6 anos para uma caçada e tirar uma foto com um viado morto, abatido, com sangue, língua para fora, assim, falar, filhão, garantiu o jantar. Mas não vê problema nenhum em fazer isso com peixe no pesque pague, com teu filho de 5 anos segurando um animal morto se debatendo ali. A gente não tem conexão. E realmente o oceano tem uma dificuldade gigantesca em se conectar nessa forma. E o que a gente busca é justamente criar pontos de aderência da narrativa que façam com que as pessoas criem pensamento crítico para isso. E que olhem para o oceano com a necessidade, dependência, a importância que esse ecossistema tem para a nossa vida, afinal de contas somos humanos, a gente só pensa na gente mesmo, para a nossa existência. O oceano é fundamental. E a gente não percebe porque não conhece. Então, criar essa aderência através da narrativa, com pontos que sejam importantes e que sejam significativos para você, indivíduo, é o que faz a diferença. Talvez por isso que a gente tenha se conectado tanto com essa questão da PEC das praias. E a praia é um lugar onde as pessoas se sentem proprietárias, pertencentes, conectadas, área de lazer. O cara vai lá, leva 200 toneladas de plástico, larga lá na areia, bota a caixa de som dele, mas a praia é dele, irmão. Aquilo é algo que faz parte do dia a dia dele. Se ele cuida, se ele não cuida, cara, é dele. O oceano não, o oceano é outra parada. O oceano é um negócio que está lá, coisa de pesquisador, coisa que está... cara, não, o oceano é muito distante. Então, começar essa aproximação através de algo que já tem essa relação natural com boa parte da sociedade é fundamental. E a praia serviu para isso. A praia é o nosso... representante, o nosso invólucro, onde a gente consegue embalar toda essa estratégia de comunicação para alcançar outras bolhas, de novo, outras pessoas. E essa mobilização se dá e funciona dessa maneira viral, né, essa palavra interessante, quando você engaja com aquilo de tal forma que o seu lado ativista, né, que você não consegue ficar parado, você tem que gritar, espalhar aquilo, ele é tão forte que faz você espalhar aquele conteúdo para frente, mandar aquela mensagem adiante. E aí você cria um movimento quase que imparável, né? Uma tsunami de gente falando sobre aquela questão, que foi o que aconteceu e que precisa continuar acontecendo, não só nesse assunto, mas nos diversos outros que estão aí agora, nesse mesmo momento conturbado do Congresso Nacional. Tem a PL das eólicas, que está agora cheia de jabuti pendurado nela, e de novo, querendo passar, hoje foi adiada de novo, não foi? Então, tem um monte de coisa acontecendo nesse mesmo lugar, no arcabouço oceânico, que a gente precisa achar maneiras de atrair atenção. E, de novo, só mais uma última coisa, prometo, que é muito importante da gente pensar, é que todo mundo entende
percebe a importância da gente criar desenvolvimento econômico. Vivemos num país que tem um gap gigantesco de classes, né? Tem gente com dinheiro, tem gente que muito necessitada de recursos. Então, a gente precisa criar desenvolvimento econômico para trazer recurso e distribuir melhor, né, gente? Pelo amor de Deus. Talvez mais importante do que criar mais recursos é distribuir melhor. Mas, enfim, precisamos. Só que qual é o custo desse precisamos desenvolver mais recurso econômico? Quando a gente cria aderência de pertencimento em alguma coisa, aí a pessoa começa a falar assim, tá, a gente precisa de desenvolvimento econômico, mas, pô, tirar minha praia? Aí não, irmão. Aí é demais. Ah, não, furar lá no norte, na Amazônia, como teve uma fala infeliz do ministro do Turismo, que são só praias muito remotas e ermas que vão ser, podem ser privatizadas, então não tem que se preocupar. Né? Gente, margem equatorial. Galera lá... Quem se importa? Quem se importa? Só que você precisa se importar, irmão. Porque pode parecer que não está conectado com você nesse primeiro momento, mas é tão fundamental quanto a praia que você frequenta. Até porque os movimentos não são estanques, eles começam a se desenvolver a partir de um mecanismo inicial e depois eles vão se alastrando, tá? Hoje não vão cercar, como disse o relator, não vão. Ninguém está falando de cercar Ipanema. Tô sabendo que ninguém está falando de cercar Ipanema, mas lá em Angra está tudo cercado. Em Pojuca está tudo cercado. Em Paraty tem vários lugares cercados, no sul tem vários lugares cercados. O acesso à praia é livre. Você só tem que andar 18 quilômetros para atravessar o condomínio ou resort, atravessar meia dúzia de bosques de espinho ou nadar 45 quilômetros através do costão rochoso com onda batendo. Fora isso, mole, vai lá, pega a tua praia. Mas se estiver lá na praia, ninguém vai te perturbar, mais ou menos. Mais ou menos. Enfim, é só dizer que desenvolvimento econômico é importante, fundamental. Fundamental. Não é essa a questão. A questão é quanto custa o desenvolvimento econômico? Quanto custa o que você está dispondo ou disponibilizando para você obter ou ter a chance de obter crescimento econômico? No nosso momento específico, custa segurança climática. E isso eu acho que é inegociável para qualquer um. Muito bem, muito obrigada por todas essas informações, por toda essa energia também, né? Estamos juntos, Tomé, não só aqui o Voz do Planeta, a Liga das Mulheres pelo Oceano, com o Oceano, você, o Rodrigo Cebrián, aí à frente, levando muita informação e engajamento para a sociedade. Te agradeço muito aí essa participação hoje aqui no Voz do Planeta, Rodrigo. Obrigado, Pauli. Beijo grande. Sempre conta com a gente. Sempre, sempre, sempre. Tamo junto. Essa edição extraordinária do Planeta, a produção minha e do André Cazé, correndo. A edição também do André Cazé e no vídeo o Silvio De Angelis e todo o apoio da equipe da Compasso Colab. A gente volta a se falar e tem muito episódio deste final de ano do Voz do Planeta. Estou esperando vocês. Até lá. Tchau. E pressionem. Muita pressão. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.